Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento. Neusaldina, especialista em dor de cabeça. E Oeste Saúde. Conheça os novos planos Smart. Saiba mais em nosso site. Crime covarde em Adamantina. Um homem matou a ex-mulher na frente do filho dela. Tatuagens viram caso de polícia em Junqueirópolis. Os desenhos foram feitos pelo tatuador num garoto de 15 anos. E um menino de 16 anos morreu em Presidente Epitácio. Ele se afogou numa área proibida para banhistas, no Rio Paraná. O FN1 também mostra exemplos de indignação. Aqui em Prudente, os moradores colocaram cartazes nos móveis colocados nesse local aqui, ó, jogados nesse lugar onde sempre jogam lixo. E em Dracena, um morador fez placas para colocar nos terrenos que também estavam virando pequenos lixões. E onde era amarelo, desamarelou. Explica aí, Matheus Tarifa. Depois que o FN1 mostrou as reclamações sobre este trecho com faixa amarela, a prefeitura pintou de novo e agora é permitido estacionar. E você pode começar a ver essas e outras notícias da região agora com a gente no FN1. Meio-dia, 3 minutos. Uma boa tarde para você. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao FN1 dessa quarta-feira. Infelizmente, a gente começa a edição de hoje com mais uma notícia de feminicídio na região, Carla. Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro em Adamantina. O crime foi registrado na noite de ontem. Tudo aconteceu na frente do filho dela. Mara Jaqueline Flor dos Santos, de 29 anos, foi morta pelo ex-companheiro de 32 anos com uma facada no pescoço ontem à noite. A polícia disse que esse crime aconteceu no Jardim Primavera. Os policiais encontraram Mara caída na cozinha de casa, já ferida. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa, aqui de Adamantina, mas chegou ao local sem vida. Para a polícia, a irmã de Mara disse em depoimento que ela estava separada do marido há mais de um ano, mas ele continuava a perturbar. E que Mara havia, inclusive, se mudado de casa por causa dele. Ontem, o homem teria mandado uma mensagem dizendo que queria se encontrar com ela para pegar um documento do filho dela que ele havia registrado. Com medo do que pudesse acontecer, a irmã dela foi levar esse documento. Só que, mais tarde, Jorge Marcelo Barreto, de 32 anos, foi até a casa dela e a golpeou com a faca na frente do filho. O homem segue foragido e a polícia está investigando esse caso. De Adamantina, Mariane Santos, para o Fronteira Notícias. A gente conversou agora há pouco com a delegada Patrícia Branchi, responsável pela investigação desse caso, e ela disse que o homem ainda não foi encontrado. E já passamos da metade dos 102 pontos de vista e mensagens sobre o Presidente Prudente, que faz aniversário neste sábado, dia 14. Essa é a homenagem do Fronteira Notícias, primeira edição, e de moradores de toda a região para a maior cidade do Oeste Paulista. Quer entrar para essa comemoração junto aqui com o FN1? Grave seu vídeo, mande uma foto, conta aí como é que Prudente marca a sua história, ou então qual é o ponto mais marcante de Prudente para você. Vamos às primeiras mensagens de hoje. Sou de Emilianópolis, estou com a minha mãe em Prudente. A gente gosta muito dessa cidade, gosta de passear por aqui, gosta de vir no calçadão e a gente gostaria de desejar um feliz aniversário para Presidente Prudente. A Júlia Castilho, que hoje mora em Lucélia, diz que é prudentina de coração. O Vinícius, filho caçula dela, nasceu numa maternidade que existia aqui 16 anos atrás. Ela manda os parabéns para a cidade. Sou de Alves Machado, eu frequento aqui o Tersma aqui já faz 4 anos. Eu fui à piscina, faço academia, faço aula de dança. Presidente Prudente é muito agradável para mim. Presidente Prudente, eu te amo, Presidente Prudente. Eu moro aqui há 67 anos e eu amo muito Prudente, o Calçadão, a Avenida Brasil, os mercados que eu faço compra, eu amo aqui. Eu sou baiana, eu vim para cá estudar. Eu gosto muito do Jardim Cambuci, onde tem o Mocampo Nizingá Afro Brasil. Gosto do Sesc Termas e gosto também muito do Islã Quilombo de Dandara, que ressignificou a Praça do Zaina. Legal! O número para você mandar sua mensagem também é o 981 15 9305. Além de falar seu ponto de vista sobre Prudente, você também pode comentar os assuntos do dia, as notícias do FN1, conversar com a gente durante o jornal. Daqui a pouquinho tem mais participações dos telespectadores.
O FN1 faz uma pausa rápida. Agora a nossa conversa de hoje ainda tem muitos outros assuntos. Tem sim, a gente vai falar da mãe que denunciou um tatuador que fez vários desenhos no corpo do filho dela. O menino tem só 15 anos. Depois do intervalo, você vai conferir informações sobre a morte de um garoto de apenas 16 anos em Epitácio. Ele se afogou numa área que era imprópria para banhistas. O Thiago Rodrigues está chegando aqui para falar da previsão do tempo e desses dias de onda de calor no Oeste Paulista. Vai falar também das medidas adotadas em Adamantina, justamente para poupar o pessoal que tem que trabalhar sob o sol forte e enfrentando as altas temperaturas. No relógio agora, 12h13. Estão sendo apuradas as circunstâncias de um afogamento que matou um adolescente de 16 anos. Isso ocorreu em Presidente Epitácio ontem à tarde. Segundo os bombeiros, ele estava com um primo da mesma idade em uma área que é proibida para os banhistas. E aí não conseguiu voltar para a margem. Algumas pessoas que estavam no local conseguiram socorrer um dos adolescentes, mas mesmo com a tentativa de resgate do salva-vidas do local, o outro acabou sendo carregado pela correnteza. Os bombeiros disseram que esse jovem chegou a ficar submerso por cerca de 40 minutos a 9 metros de profundidade até ser resgatado por mergulhadores. A vítima foi levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. A Prefeitura de Epitácio informou também que está apurando o caso. Infelizmente, num cenário tão bonito que é Epitácio, né? Rio Paraná, sol forte, tão propício para o pessoal se divertir, a gente acaba registrando uma notícia tão triste como essa, e a tendência é de que o sol continue brilhando forte e a exigência é que as pessoas respeitem os limites, né, Thiago? Boa tarde para você. Vai ter muito sol nos próximos dias ainda, né? Carla, boa tarde para todo mundo que acompanha aqui o FN1. Vai sim, pelo menos hoje, aqui na região. Dá só uma olhada nesse número aqui. Presidente Prudente para agora à tarde, 35 graus. Olha só, a noite deve chegar aí aos 30 por volta das 10 horas. E a umidade relativa do ar baixa também leva muitas pessoas a procurar rios, balneários aqui do Oeste Paulista e aumenta esses índices de afogamento que são alarmantes, né, Carla? É uma pena, é preocupante demais. 30 graus às 10 da noite. Imagina para dormir desse jeito? É uma temperatura alta, hein? E olha, o calor está tão intenso aqui na região que lá em Adamantina, na Nova Alta Paulista, a Prefeitura decidiu adotar uma estratégia para poupar os funcionários nos horários que costumam registrar aí as temperaturas mais altas. Serviços de pavimentação e tapa-buracos que eram feitos durante o dia, agora estão sendo concentrados mais no período da manhã. À tarde, eles devem ir para o recinto poliesportivo para desmontar as estruturas da Expo Verde, que já terminou. Os funcionários estão sendo orientados também em relação aos cuidados com a saúde. Tem gente que também está sendo remanejada para serviços internos. As mudanças vão até sexta-feira, mas podem ser estendidas por conta da onda de calor que está atuando aqui na região, Carla. Mas essa onda de calor deve mudar. Deve mudar? Deve, vai refrescar sim. Um pouquinho? Dá só uma olhada nisso aqui. Amanhã aqui no Oeste Paulista, tem áreas de instabilidade que estão se formando no mar e por conta das correntes de vento podem trazer umidade para a região na parte da tarde. Por isso que tem a chance de ir aí algumas pancadas rápidas, que chegam aí a 5 milímetros por volta das 16, 17 horas, isso amanhã. Mas mesmo assim o dia vai ser quente aqui no Oeste Paulista. Vai de calorão para calor, né? É de calorão para calor, exatamente. Aí essa umidade diminui um pouquinho a temperatura na sexta-feira. A máxima vai ser de 33, o que também é bem quente aqui para a região. Só que depois a temperatura volta a subir, olha só, na segunda-feira, chegando aí aos 38 graus aqui em Presidente Prudente. Tem cidades aí, por exemplo, Pauliceia, que recebe um pouco mais de ar que vem da região norte do país. Esse ar que deixa a região de Pauliceia, Panorama, até que a temperatura um pouco mais elevada aqui em relação aqui a Presidente Prudente. Esse calor também atinge Dracena. Dracena quente demais. Agora dá só uma olhada nas temperaturas para hoje, aqui no Oeste Paulista, para essa quarta-feira. Olha, a IEP tem máxima de 36 graus. Irapuru e Parapuã com a máxima de 38, Presidente Bernardes e Rosana 39 graus. Quem mora em Rosana vai poder aproveitar aí aquelas belezas naturais, mas, claro, com toda a responsabilidade, respeitando aí os limites lá do balneário de Rosana, que é lindíssimo. Disse tudo, respeitando as restrições, as áreas em que os banhistas podem, né, nadar sem perigo, sem correr risco, se divertindo aí com responsabilidade. Vamos falar de cidade que está fazendo aniversário? Vamos sim, a gente quer mandar um abraço para você aí de
Marabá Paulista, que está ligado aqui na Fronteira Notícias, primeira edição. Marabá Paulista está completando 65 anos de emancipação. É feriado em Marabá Paulista. Calor aí na cidade agora à tarde. Olha só, 35 graus é a temperatura por volta das 2 da tarde. Às 10 da noite, 32 graus. A gente abraça aí você de Marabá Paulista ligado aqui com a gente, comemorando o aniversário da cidade. Parabéns para todos os moradores de Marabá. Boa folga aí para quem está curtindo esse feriadão por lá. Valeu por hoje, Thiago. Valeu, Carlinha. Eu volto no FN2. Até mais, então. Boa tarde para você. E um aviso para quem está querendo o FIES para conseguir fazer faculdade aqui na região. Termina hoje o prazo para candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior concorrerem a uma das vagas remanescentes do FIES. Tem que acessar o site do programa. E agora você dá uma olhada aqui nessa tela. Tem muito lixo, Murilo Zara. Lixo em vários cantos de Prudente, vários problemas aqui na região também. A Silvia Porto comenta essa questão que a gente mostrou no comecinho do jornal. Lixo jogado em Prudente, lixo jogado em vários bairros lá de Dracena. E ela fala, infelizmente tem gente que descarta lixo em qualquer lugar. Falta conscientização. Falta muito, viu, Silvia? A Maria Rosângela de Prudente mandou até uma foto. E ela fala que no Cervantes 2 ela luta contra o lixo que mata a natureza. Nada adianta. É uma luta sem fim, né, Maria Rosângela? Mas não desiste não, viu? Por favor. Olha essa foto, Carla. Olha a situação no Jardim Carandá, foto que o Moacir mandou pra gente. E tem lixo, tem resto de material de construção, tem móveis. Infelizmente, isso está espalhado pela cidade toda, infelizmente, viu? É um mal em todas as cidades. Aqui em Prudente, ó, tem mais um ponto mostrado pela Roseli Costa. Ela disse que já ligou para ir buscar esse lixo, o caminhão veio e não levou, segundo ela. Ela disse que ligou no 156 da prefeitura e nada. Ela fala desse ponto que fica no Cervantes 2 e a gente torce para que a prefeitura esteja acompanhando a FN1. E veja aqui, ó, a reclamação da Roseli quanto ao lixo colocado nesse local no Cervantes 2 e o questionamento da nossa telespectadora sobre a falta de resposta por parte do município. Estranho, né? Ela disse que o caminhão foi e não levou. Não o que levou. será que pode ter acontecido, hein? A Suzana Santos mandou a foto pra gente, mandou esse comentário, né? Dizendo que aqui no Parque José Rota não é diferente, tem muito lixo. Tá aí, então, também a orientação pro pessoal aí em relação ao José Rota. A Vera Lúcia, de Prudente, os vizinhos arrumam a casa deles e sujam a frente da casa da gente. Essa situação é aqui no João Domingos Neto. João Domingos realmente também tem algumas áreas de fundo de vale, tem também uma estrada rural ali perto e a gente já fez várias reportagens e tenho certeza que a gente vai continuar fazendo porque, infelizmente, as pessoas não têm demonstrado que têm se conscientizado em relação a isso, infelizmente. É uma pena, é um ciclo sem fim. O Carlos Eduardo de Prudente mostra também o que ele chama de absurdo em Montalvão também. Descarte de galhos, né, restos de poda de árvores, sacolinha de lixo, tem de tudo por lá, é complicado bem na beira da estrada. O Márcio Coradete de Prudente comenta isso também, que falta de respeito com as pessoas do bairro. Pra que jogar lixo em qualquer lugar? Pra que, Márcio? A gente também se pergunta, a gente não encontra nunca uma resposta para isso. Não faz sentido. A Wanda de Narandiba fala, nossa, se a população soubesse que todo lixo é reciclagem, tudo vira arte, desde madeira até pneu. Olha que e ela bonito. está dando uma demonstração aí de como o lixo pode virar arte, algo útil, bonito. Pena que nem todo mundo segue esse exemplo, né, cara? Materiais que você poderia descartar, falar, não serve mais na minha casa, vou largar numa calçada, num terreno qualquer. Não, reaproveita, recicla, entrega para quem recicla. Liga na prefeitura e fala, olha, tem algum serviço aí de recolhimento na cidade? Então, como é que eu faço? Quanto tempo demora? Se informa, não faz isso não joga em qualquer lugar que você prejudica a comunidade inteira. E a gente fala ainda hoje da história que começou num estúdio de tatuagem e foi parar na delegacia lá em Junqueirópolis. A mãe de um adolescente fez uma denúncia e a polícia está apurando os fatos. Você vai ver que a Prefeitura de Prudente mudou de ideia e resolveu pintar de branco a calçada que tinha faixa amarela. Foi depois que a gente mostrou as reclamações aqui no FN1. E o Verdão venceu o Fluminense. Você vai ver os principais lances desse jogo no próximo bloco. 12h e 31 minutos agora. Meio-dia, 33 minutos e o assunto agora são as faixas amarelas pintadas pelas ruas, pelas avenidas de Presidente Prudente. Os motoristas têm reclamado bastante da dificuldade para estacionar o carro em vários pontos da cidade. Eles dizem que muitos lugares onde existe essa proibição para estacionar é desnecessária. Nessa semana, inclusive, a gente mostrou, né, a reclamação de um pessoal que trabalha ali na Avenida Manuel Goulart,
na altura do Cristo ali. Tem muita gente reclamando ali da dificuldade, não só para estacionar, mas para atravessar. Um problema bem grande em relação ao trânsito ali. Começamos a semana falando disso e hoje a gente volta nesse assunto. A gente vai falar sobre a rua Bertioga nessa quarta-feira. Tinha faixa amarela por lá, mas teve mudança. Quem vai mostrar para você é o repórter Matheus Tarifa, ao vivo. Boa tarde, Matheus. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. É isso mesmo, aqui na rua Bertioga, na Vila Santa Helena, como vocês podem ver, em um dos lados da rua agora é permitido estacionar e vários carros estão parados aqui. Antes dessa mudança, dos dois lados era desse jeito aqui, ó, faixa amarela e placa de proibido parar e estacionar. No último dia 28, entrevistamos ao vivo o secretário de Mobilidade Urbana, Adalto Lúcio Cardoso, que disse que a pasta estava revendo algumas faixas amarelas pela cidade e que esse local estava ali no cronograma deles para que eles dessem uma olhada e fizessem uma possível mudança, e essa mudança aconteceu. E quem está ao vivo aqui novamente com a gente é o secretário Adalto. Secretário, o que levou a essa mudança? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse local, como foi dito antes, ele era um lugar que era proibido estacionar, né, onde tinha as placas mesmo de proibido parar, estacionar, e era mão dupla, né, e a gente percebe que pelo fluxo, saída do bairro aqui, saída do shopping, nós acabamos no estudo colocando que é uma mão no sentido único, né, devolvendo aí as vagas de estacionamentos às pessoas que passam por esse local. Nesse último encontro, quando estivemos aqui, também comentamos de outros 3 principais pontos. Rua Tiradentes, no Jardim Paulista, Rua Belo Horizonte e também a Avenida Marechal Deodoro, onde os pais têm filhos, deixam em uma creche e reclamam que não tem onde parar. Ou param na faixa amarela ou até em um ponto de ônibus. Sobre esses 3 pontos especificamente, o que foi feito ou o que vai ser feito? Na Rua Tiradentes, eu tive no local e verifiquei a questão de realmente dá para mexer ali, dá para ganhar umas vagas de faixa. Na Belo Horizonte não tem como, por se tratar ali de caixa de semáforo, e é muito pouco local ali de estacionamento, mas ao longo dela, descendo próximo a Washington Luiz, nós observamos que tem vários locais para estacionar. Então, ela não será mexida ali em relação ao amarelo. Já na Marechal Deodoro, eu estive conversando com a diretora da escola. Nós vamos fazer algumas vagas ali, mexendo na sinalização, nas placas, onde tem paradas rápidas, parada para cadeirante, parada para idoso e embarque e desembarque. No local do ponto de ônibus a gente não consegue mexer porque foi verificado em estudo que se eu tirar aquele ponto de ônibus dali, ali vai estacionar muitos veículos que utilizam o fórum e não vai resolver o problema da escola. Sobre o centro de Prudente, você falou que um trabalho tem sido feito. O que tem acontecido por lá? Sim, desde que eu estou à frente dessa pasta na secretaria, nós viabilizei junto aos engenheiros a possibilidade de estudo onde tem o amarelo. Então, no centro é um deles, houve alguns pedidos de pessoas, mas constantemente a gente vem aí buscando essa rotatividade de vagas e realmente tirando o amarelo. E vou frisar a questão da sinalização, porque em vários lugares tem o amarelo, mas não tem a placa ali sinalizando o local. Muito obrigado, secretário, pelas informações. E só para reforçar uma outra informação, a Rua Bertioga, ela era mão dupla. Agora só vai nesse sentido aqui, ó. Não é mais mão dupla. Se apareceu alguém aqui andando no outro sentido, a pessoa não viu a nova sinalização e acabou andando na contramão. Nós já flagramos algumas pessoas aqui, aos poucos vão se acostumando, porque agora é apenas mão única nesse sentido aqui. É com vocês. Obrigada, Matheus. Obrigada, secretário, também pelos esclarecimentos. Depois que a gente vai mostrando, então, as reclamações aqui, a gente vai acompanhando os estudos e os reflexos, né, dessa discussão toda aí sobre faixa amarela, faixa branca, onde pode, onde não pode estacionar. Obrigada, viu? Boa tarde para você. Vou falar agora de esporte regional. O que você trouxe para a gente do portal, João? Vamos lá. Se o assunto foi bacana até agora para os palmeirenses com essa bela vitória, também tá bacana os assuntos por lá no nosso portal. A gente tem uma entrevista com o Wesley Bocão, o reforço do futsal de Dracena. Chegou nesta semana e eu me arrisco a dizer que foi o principal reforço da temporada para a equipe. Olha, ele tem muita experiência, são 7 anos fora do país, inclusive defendeu a seleção da Itália.
E ele é casado com a Ananda, jogadora de vôlei do Praia Clube, que disputa a Superliga. Então tem muitas coisas legais na história do Wesley que a gente conta nessa reportagem Futsal de Dracena, que já joga amanhã. Inclusive deve ser a estreia do Bocão. Uma outra reportagem, olha, depois de uma desistência de Bauru, Prudente está se organizando para receber as finais infantis dos Jogos Escolares daqui a um mês, mais ou menos, uma competição que deve reunir cerca de 3 mil competidores. E como é bom a gente receber competição assim, a gente vê que a cidade passa a respirar esporte, é muito bacana. Gostoso. Depois você traz mais detalhes disso aí e amanhã vamos falar muito de Dracena. Combinadíssimo, Murilo. Fechou, Até João? amanhã, então. Valeu, obrigado. E vamos ver agora mais mensagens dos moradores da região na comemoração do FN1 para o aniversário de Presidente Prudente. Estamos chegando cada vez mais perto das 102 mensagens, hein? Mas ainda dá tempo de enviar a sua. Sou Gustavo Henrique de Santo Anastácio, nasci em Presidente Prudente, gosto muito de Presidente Prudente e faço aniversário junto com o Presidente Prudente. Parabéns, Presidente Prudente. A Amanda mora no distrito de Heliópolis. Mandou essa foto da Alice, que tem 7 aninhos, e disse que o lugar preferido dela por aqui é o parque aquático da cidade da criança. Eu não sou de Prudente, eu sou de Lucélia, mas meu coração é prudentino também. Muitas felicidades. E abraço para todos os prudentinos. O Eduardo Arruda de Dracena lembra que nas décadas de 60 e 70, Prudente tinha um time de futebol chamado Prudentina. Ele conta que era uma equipe forte, que ele saía de Dracena por estradas de terra, passava por Ribeirão dos Índios, Anastácio, para ver o jogo do time contra o Corinthians Prudentino. Faz 10 anos que eu estou morando aqui em Prudente. Prudente é uma cidade maravilhosa. Eu amo Prudente. O lugar que eu mais gosto é o centro. Amo passear no centro e fazer as compras. Parabéns, Prudente. E a gente volta já já com uma história que deve chamar a atenção de quem tem adolescente em casa. Uma mãe denunciou para a polícia que fizeram várias tatuagens no corpo do filho dela, que tem 15 anos. Detalhe, tem uma lei estadual que proíbe que os menores sejam tatuados aqui no estado. A gente fala também da programação gratuita na Expo Prudente nesta quarta-feira. E a Letícia de Martinópolis está se preparando para a final nacional da prova de 3 tambores. Uma reportagem mostra como é enfrentar esse desafio. Confira em instantes, a gente volta já. Estamos de volta com uma história que deve chamar a atenção, principalmente para quem tem um adolescente em casa. Imagine o seu filho ou a sua filha chegar em casa cheio de tatuagens, sem que você tenha autorizado. Lá em Junqueirópolis, isso virou até caso de polícia. A polícia instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias que levaram um garoto de 15 anos a aparecer em casa com várias tatuagens que foram feitas sem autorização dos pais. A polícia está investigando a conduta do tatuador, que tem 29 anos. Quem fez a denúncia para a polícia foi a mãe do menino. Ela disse que estava inconformada com isso. O garoto vai passar até por um exame de corpo de delito. O laudo vai ser anexado ao inquérito e a polícia ainda vai ouvir todos os envolvidos e também testemunhas. O delegado Eliandro Renato dos Santos disse ao portal g1.com.br/TV Fronteira que está sendo apurado um eventual crime de lesão corporal grave, por resultar, segundo ele, em deformidade permanente no corpo do garoto. A pena para isso pode chegar a 8 anos de reclusão. Lembrando que no estado de São Paulo existe uma lei que proíbe a realização de tatuagens em menores de 18 anos de idade, mesmo com autorização dos pais ou responsáveis. Essa lei prevê, inclusive, o fechamento do estabelecimento comercial em caso de descumprimento. Para você, vai um sorvetinho aí? Sorvete sempre é bom, né? É bom, um picolé. Isso. Olha aí, ela tá te oferecendo, Murilo. Olha lá, só um picolé para refrescar e assistir ao FN1, a Nájila de Oswaldo Cruz. Sorvete é muito bom, né? Eu, particularmente, adoro, inclusive, às vezes dou uma exagerada, viu, cara? Sabe quando você pega aquele pote, senta e vai... Que delícia, já tô naquela mania de açaí bem geladinho no fim do dia, é muito bom. A Lia de Álvares Machado, olha que situação, tadinha. Com esse tempo seco, muita inalação para aliviar a tosse.
é complicado, a criançada sofre também, viu? Inalação para tentar driblar esse tempo seco. A questão do lixo a gente mostrou no comecinho do jornal, daqui a pouquinho eu vou mostrar essa foto, fica ligado aí que você vai ver que tá muito legal, viu? Ó, tem gente falando da biometria, o Aldo César de Prudente, o povo brasileiro sempre deixa para a última hora, né, Aldo? Vamos acordar, minha gente. Alô, pessoal, você não cadastrou a biometria ainda? Corre que o cartório não vai dar conta no fim do prazo, hein? Aqui a gente fala a opinião do Gilberto, daqui de Prudente, sobre a questão da morte de um adolescente, né, lá em Epitácio. Ele acabou se afogando. Muito triste essas mortes em rios e lagos. E olha que o verão ainda nem chegou. Banhistas precisam respeitar os limites. E é exatamente isso, né? Pode parecer que é tranquilo, até que o problema acontece e aí, infelizmente, pode ser tarde demais. Quem comenta o esporte é o Altemir de Prudente. Fala, infelizmente, o problema do Palmeiras é o técnico. O Altemir aí, pelo jeito, não está gostando do Mano Menezes, mas o Tili estava falando que tem gente que está gostando sim, até porque os resultados estão vindo, né, Carla? É isso aí. O Renato de Presidente Prudente, você falou do Verdão aí, eu estou falando do amarelão aqui, que não é mais amarelo, desamarelou ali na Rua Bertioga, perto de um shopping aqui de Presidente Prudente. Sobre as faixas amarelas, a secretaria disse que faz estudo, mas ele não acredita nessa conversa. Vamos fechar rapidinho aqui com a foto do artesanato enviada pelo Edgar Harada, de Presidente Prudente. O contraponto, diante de tanto lixo, tem gente que aproveita para reciclar. E para você eu desejo uma ótima tarde. Obrigada pela companhia. Uma boa tarde e até amanhã. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Neusaldina, especialista em dor de cabeça. E Oeste Saúde. Conheça os novos planos Smart. Saiba mais em nosso site.